Estúdio 36 está de volta e agora está conosco também aqui na nossa roda de conversas. Ela que já foi eleita pela revista americana Forbes como uma das mulheres mais influentes do mundo na área da saúde. O projeto que ela criou, que ela fundou, o Saúde Criança, continua, aliás, sendo considerado como um dos mais inovadores projetos sociais do mundo. A médica Vera Cordeiro, que percebeu que só tratar a doença das crianças nos hospitais não garante a saúde. Elas acabavam sempre voltando para os hospitais com os mesmos problemas de saúde, mas por causa da falta de estrutura social, falta de condição social e falta de estrutura familiar. Boa noite, Vera, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda aqui a Florianópolis, ao Estúdio 36. Obrigada pela presença. Uma grande alegria estar aqui. Me conta como é que começou esse teu envolvimento com projetos sociais. A princípio de tudo, tu eras uma médica que trabalhavas no Hospital na Lagoa, no Rio, né? Eu sou clínica geral, trabalhei 20 anos no Hospital da Lagoa e fundei um setor de medicina psicossomática para entender quem era a pessoa por trás da doença, né? Sempre me interessou muito por que aquela pessoa infartou, por que aquela pessoa tem úlcera, enfim. E por várias razões eu tive que trabalhar na pediatria, lidando com pacientes com câncer, com infecções, enfim, com todos os tipos de patologia. E comecei a perceber que a doença era a ponta de um iceberg, porque por trás da pneumonia ou da gastroenterite tem um pai alcoólatra, chove dentro da casa, a mãe está desempregada. Então a doença era uma forma da miséria aparecer. A doença era a real causa da maior parte das doenças dos países em desenvolvimento, não é só o Brasil, mas todos os países em desenvolvimento no mundo, são as condições de vida em que vivem os pacientes. Enquanto eu trabalhava com adulto, eu nunca fiquei muito mobilizada se a pessoa ia sobreviver ou não, porque se virou adulto, criou resistências. Mas criança é vida ou morte. Então eu comecei a perceber que o ato médico na pediatria do Hospital da Lagoa, que é um hospital excelente no Rio de Janeiro, por melhor que fosse feito, né, as melhores medicações, melhores exames complementares, ele não tinha sentido, porque a criança tinha alta e pouco depois ela reinternava com a mesma patologia, o ciclo vicioso, miséria, internação, reinternação e morte. E aí tu começaste a trabalhar com essas famílias, pegava, a perceber o contexto de onde vinha essa doença. Do que nós íamos fazer. Eu percebi que eu não podia continuar trabalhando, porque, como diz o doutor Odilon Arantes, que foi o chefe da pediatria, o ato médico não fazia sentido, porque você prescrevia um antibiótico, olhava para a mãe, percebia que a mãe não tinha dinheiro para comer, quanto mais para comprar o antibiótico. Então nós saímos fora das paredes do hospital, um grupo de voluntários, e começando, ouvindo a quem a gente servia, a gente caminhava, de manhã atendia a família, a criança, e mandava de tarde para o Parque Lage, no Rio de Janeiro, que é um parque na região sul do Rio de Janeiro, para tentar apoiar aquela família no sentido de ela se desenvolver socialmente, se desenvolver psicologicamente. E para isso nós começamos a fazer um plano de ação familiar, né, de uma forma muito rudimentar no início, com poucos apoiadores. Mas daí veio uma instituição americana chamada Ashoka, que é uma organização que apoia empreendedores sociais, e meus colegas diziam, você enlouqueceu? Você ia fazer uma política de governo? Você ia acabar com o teu projeto no início foi taxado de assistencialismo, né? Na realidade tinha várias pechas, né? Você quer dar arroz e feijão e comida e remédio? Sim, mas na época o Betinho estava no auge da campanha contra a fome, né? Nosso Gandhi, nosso sociólogo, e ele dizia assistencialismo é para quem tem arroz e feijão em casa, para quem não tem é arroz e feijão. E remédio é para quem tem remédio, para quem não tem remédio. Então, se você está lidando com gente que vive abaixo da linha da pobreza, você tem que dar primeiro as necessidades básicas para a pessoa continuar viva, depois ensinar a pescar. E aí a Choca, como eu estava dizendo, que é uma instituição internacional, quando eu perdi a identidade, eu não sabia mais que tipo de médica era eu, se eu era irmã de caridade, a enfermeira dizia, você trabalhou como clínica, agora você fundou psicossomática, e você é o que agora? Irmã de caridade? Eu disse, eu não sei, mas eu não consigo ver o ato médico se completar. E o doutor Odilon diz que, passados 18 anos, mais de 36 mil pessoas atendidas em 6 estados brasileiros, que não só a gente beneficiou, o Saúde Criança não beneficiou só as famílias por nós atendidas, né? Mais de 2.000 famílias, só o Saúde Criança Lagoa, 36 mil pessoas. A gente beneficiou, a gente ampliou o conceito de saúde. Porque saúde, na definição da Organização Mundial de Saúde... Saúde não é só tratar da doença, né? Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar biopsicossocial do indivíduo.
E nós, psicólogos, médicos, enfermeiros, nós estamos muito acostumados a combater a doença e não promover a saúde. Para você ter uma ideia, o Saúde Criança economiza em reinternações, a gente fez uma pesquisa, foi aí que a gente ganhou o prêmio Skoll, foi para Oxford receber, a gente economiza num universo de 140 famílias, quase 2 milhões de reais por ano para o governo, em reinternações que não acontecem. Porque quando a mãe é encaminhada para o projeto, você pergunta, seu filho se reinternou quantas vezes no ano passado? Ela diz, internou 21 dias. E depois do programa Saúde Criança, você mede a cada mês quantas vezes a criança internou. As reinternações caem em 66%. Então isso é uma economia de dinheiro, que sai dos cofres públicos, uma economia de sofrimento para uma criança internada, né, e para uma família. E de que forma a gente faz isso? A gente faz isso fazendo com que a família se comprometa a fazer um plano de ação para a vida dela. Então, se você é uma mãe e foi atendida no Hospital da Lagoa, você vai me dizer como é que você quer gerar recursos. Fazendo, em geral, como a escolaridade é muito baixa, eu tenho que ajudar você a descobrir como é que você vai ganhar dinheiro na sua comunidade, não no emprego formal, mas gerando renda como cabeleireira, como manicure. E é aumento de renda de 46%. Quer dizer, a pessoa passa a ser uma cidadã. Né?